esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for Life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Sua primeira vez no híbrido tem tudo para ser no Fiat. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Com inovação e tradição, no Veracruz você vai estudar. Do infantil, fundamental, médio, técnico você vai encontrar. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Tudo em educação em um só lugar. Quer mudar, vem pra cá. Quer mudar, vem pra cá. Vem ser feliz, vem ser Veracruz. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa tarde para todos vocês que estão acompanhando o podcast Fique Bem nesse ano novo que se inicia de 2025, e é um prazer contar com sua audiência através das plataformas digitais @TV Sol Patos no YouTube, Instagram e Facebook, e também pelos canais de TV. Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 144 e na LMTV no canal 2 para toda a região do Cariri. Muito obrigada, gente, por toda a audiência de vocês nesse podcast maravilhoso. E para abrir esse ano de 2025, nada melhor do que falarmos sobre Janeiro Branco. O que fazer pela saúde mental agora e sempre?
E para falar sobre esse tema extremamente relevante, que é o Janeiro Branco, que está há mais de uma década aqui no Brasil, fazendo parte da nossa grade de campanhas, para que as pessoas possam se conscientizar através da nossa saúde mental, eu trouxe aqui para conversar com vocês sobre esse tema esplêndido, Adão Germano. Ele é psicólogo, clínico e hospitalar. E ele vai trazer aqui pra gente um bate-papo super legal sobre toda essa questão da saúde mental, tanto no âmbito social, emocional e psicológico também, né? Que é muito importante a gente entender como a gente está se sentindo psicologicamente. Seja bem-vindo, Adão. Muito obrigado, Deise, pelo convite de estar aqui nesse dia. É de suma importância a gente trazer essa temática, sabendo que a cada tempo saúde mental ela se torna uma pauta essencial a nível local, regional e por que não dizer mundial. Sim. Então eu desde já parabenizo pela sua atitude em poder iniciar o ano já falando sobre saúde mental. Sim. Que na verdade eu sempre carrego uma bandeira que saúde mental é o que a gente vai precisar trabalhar todos os meses do ano, todos os dias. Acredito que ao acordar a gente já decide em falar sobre saúde mental e é muito mais que falar, viver a nossa saúde mental. Com certeza. É um prazer tê-lo aqui, Adão. E para que as pessoas conheçam um pouco sobre você, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida. Quem é Adão Germano? Bom, essa pergunta ela é muito reflexiva, na verdade. Sim. E a gente faz muito na clínica, né? Então sempre na verdade a gente sempre atrela muito quem eu sou ao que eu faço. Sim. Então, geralmente, quando as pessoas dizem, quem é você? Aí eu digo, eu sou psicólogo, né? Aí, não, eu quero saber quem é você. Sim, sim. Mas eu sou esse menino, né? Que saiu ali... Eu nasci em Patos, e depois fui morar em João Pessoa, morei em Campina Grande, morei em Buqueirão, morei em outras cidades. Ali nos 19, 20 anos, já tive uma experiência de morar em Campina Grande, próximo à Esperança. E eu sempre tive o sonho de ser psicólogo. Então, era uma coisa que desde o ensino médio, eu sempre, quando o pessoal me pergunta assim, o que é que fez você escolher a psicologia? O que é que fez você... Eu sempre brinco assim, dizer que desde o ensino médio o povo vinha contar as coisas a mim e eu ficava sem entender, porque uma pessoa desconhecida, uma pessoa que me conhecia dali, né? De repente até numa fila de banco, numa sala de aula, com um contexto totalmente fora ali, e começava a contar sobre a vida e falava, né? E eu ficava sempre me questionando assim, por que as pessoas olham pra mim e têm essa atitude? E aí depois foi me despertando assim, o porquê disso, né? Dessas questões. Então eu sou esse menino que eu diria que sonhador, porque no tempo, né, que eu retornei pra Patos e quando eu cheguei eu sou filho único. E minha mãe, eu cheguei pra mãe, eu disse, mãe, eu quero fazer psicologia. E aí eu lembro que no tempo, né, minha mãe disse assim, meu filho, se você quiser fazer, sim, faz. Você sabe que sua mãe tem a mínima condição de pagar para você fazer um curso de psicologia. E na hora de assim, eu quero fazer. Não sabia como as coisas iam acontecer, não sabia que horas ia acontecer. Ali eu já estava com meus 23, 24 anos, já entrando naquela crise existencial, dizendo, meu Deus, eu tô com X idade, não me formei, ainda vou entrar na faculdade. E Deus foi preparando tudo ali. Eu diria que sempre ele foi preparando tudo. Consegui ali, né, financiar meu curso e fui começar a estudar. Graças a Deus, assim, a gente fez de tudo para conseguir pagar a primeira parcela. Depois a gente conseguiu o FIES e nunca deu nenhum problema. E foi aí onde veio a provisão de Deus, realmente, assim, de que me oportunizou estudar psicologia e concretizar meu sonho. Então me formei lá em meados de 2019. Logo assim, já no final do curso, eu fiz minha eu sou pós-graduado em avaliação psicológica, tenho especialização em avaliação psicológica e recentemente, agora em dezembro, dia 20 de dezembro, concluí o meu mestrado em psiologia da saúde na UEPB, a Universidade Estadual da Paraíba, e agora também carrego essa titulação de semestre em psicologia da saúde, onde o meu tema de estudo foi depressão, ansiedade, estresse ocupacional e resiliência em profissionais da saúde. Maravilha. De um complexo hospitalar. Então eu estudei meus próprios colegas lá no hospital e pude entender as facetas da saúde mental, tanto de pacientes que eu já acompanho na clínica, como você falou, como também profissionais ali do hospital ou, quem sabe, de outros hospitais também, outros complexos.
Então, resumidamente, quem eu sou essa pessoa que eu sou persistente. Quando eu quero algo, quando eu coloco uma coisa na cabeça, assim, é difícil eu tirar, né? Já discuti muito sobre isso, porque eu sou aquela pessoa muito racional, né? Se eu fosse resumir minha vida, quem eu sou aquela pessoa racional. Sim. Pra mim, tudo precisa ter um sentido, precisa ter uma razão, precisa estar muito detalhado. Eu sou aquela pessoa sistemática, aquela pessoa que gosta da rotina, né? Então, eu sou esse... Mas eu também sou aquela pessoa que, às vezes, eu me pego desorganizado. Então, eu acho que eu sou meio que uma metamorfose, assim, né? Eu consegui do 0 ao 100, assim, de ser tão organizado, gostar de tudo muito certo, mas, na hora, eu me desorganizar. Sim. E isso é parte de um autoconhecimento mesmo, né? Claro. Então, eu sou tudo muito isso, né? Essa grande... Falar que nem tem aquele pessoal do BBB que falava, né? A grande loucura tribal, né? Sim. Mas que o que me marca mesmo é olhar para frente e querer saber aonde eu quero chegar. Né? Então eu sou essa pessoa. Eu sou a pessoa tão intensa ao ponto de decidir por algo tão rápido, como também de desistir de algo tão rápido, porque eu consigo... refletir muito sobre isso e encontrar racionalidade nas coisas. Então, é um pouquinho de mim. Não sei se eu consegui responder. Que maravilha, claro. E como? Isso, né? Que a gente já começa, né, a partir desse quem é você, as pessoas já começam a entender essa transitoriedade que nós seres humanos somos, né? A gente não é aquela pessoa já pronta, às vezes a gente tá estática, né? Às vezes a gente tá organizado demais, às vezes a bagunça entra na nossa vida, né? A nossa vida, ela tá nesse movimento constante que a gente precisa entender também, que é onde esse movimento em relação à campanha Janeiro Branco entra. E muita gente olha, e eu já falo muito sobre isso, eu falo sobre Janeiro Branco há anos. E muitas vezes quando a gente ainda traz assim, as pautas para as mídias, para entrevistas, para rádio, enfim, as pessoas fazem, mas desde eu não sabia que existia esse Janeiro Branco. O que é esse Janeiro Branco na realidade, Adão? Verdade, esse Janeiro Branco, ele... Quando você vai estudar um pouco da história do Janeiro Branco, vai entender o contexto em que ele surge, não é à toa que ele é em janeiro. Então, só por ser em janeiro, ele já traz todo um significado especial. Por quê? Porque janeiro, dezembro e janeiro, essa transição que há, que parece uma transição, é quase que um século, né, na cabeça da gente. E eu entendo porque psicologicamente a nossa psique, ela é atemporal. Não existe essa... Nossa cabeça, ela não é cronológica como é um calendário que a gente usa, né? Por isso que eu digo que um trauma ali de uma infância, ele pode ser até... O medo de cachorro que você tem na sua infância, você pode levar até seus 100 anos de idade. E mesmo que alguém diga assim, mas rapaz, tu tem 70 anos, 80 anos, tu tem medo daquela criança que o cachorro ali fez aquilo e você até hoje tem... Sim, porque a nossa cabeça, ela é atemporal. Né? Só que aí existe esse processo sublime que na virada do ano tudo se refaz psicologicamente. A gente tem essa sensação. A gente vai, a gente olha, a academia que eu nunca não consegui fazer, agora eu faço. A saúde que eu não cuidei em 2024, agora em 2025 eu vou cuidar. E tudo começa em janeiro. Tudo começa em janeiro, né? O autocuidado ali que eu precisava ter durante... Não tive, mas agora eu tenho, né? As mudanças de um relacionamento, as atitudes novas, vai começar agora. Então, a campanha, ela começa a ganhar corpo nessa perspectiva de pegar esse elo entre essa mudança temporal de um ano para o outro, pautado numa perspectiva reflexiva. Então, esse janeiro ele entra nessa perspectiva e diz assim, pronto, agora é o mês da gente refletir sobre a vida. A gente refletir sobre a existência, refletir sobre as nossas decisões, refletir como é importante a gente pensar em muito mais, e aí inclui a saúde mental. E aí eles vêm com essa proposta de, poxa, vamos colocar aqui o Janeiro Branco, né? Vamos colocar essa campanha em janeiro, porque subtende que as pessoas estão mais suscetíveis a essa reflexão. Estão mais suscetíveis a esse pensamento de mudança, de entender que a vida precisa, às vezes, mudar de rota, que a gente precisa realmente investir em algo que é constante na nossa vida, que é a saúde mental. E aí surge essa ideia do Janeiro Branco, né? Dizendo assim, poxa, agora vamos refletir sobre a vida,
Sim, sim. Vamos refletir sobre o sentido da vida, sobre o que a gente pode continuar, né? E é uma campanha tão forte, né, que já está há mais de uma década, que foi criada por Leonardo Abraão, um psicólogo de Minas Gerais. E que bom que hoje Brasil. tem essa proporção enorme, né, que a gente vê todos os canais falando, a gente vê redes sociais falando sobre isso, artistas, né, falando sobre isso, mas que traz aquela ideia de saúde mental. E para que as pessoas entendam, Adão, o que é saúde mental, diz pra gente esse conceito sobre o que é saúde mental. Saúde mental é essa capacidade de você olhar para si e se sentir bem consigo. Se eu pudesse resumir assim, o que é saúde mental, é você poder acordar, você poder olhar para si e você sentir um bem-estar. O que a gente chamaria na psicologia de um bem-estar psicológico, ou um bem-estar subjetivo. Sim. É você olhar para si e encontrar felicidade naquilo que você se propõe fazer. Então, quando eu falo resumidamente o que seria a saúde mental, é você olhar para si e ver que a sua vida ela tem funcionalidade. Diante do que você sente, pensa e vive, você consegue dar seguimento à sua missão de vida, aquilo que você propõe, fazer na sua existência. É você todos os dias acordar e poder olhar e dizer assim, hoje eu tenho condições psicológicas de trabalhar, hoje eu tenho condições psicológicas de amar quem eu preciso amar, de cuidar de quem eu preciso cuidar. E eu, acima de tudo, eu poder olhar para mim e dizer assim, vale a pena continuar a vida. E muito massa você falando em funcionalidade, e esse termo ele é maravilhoso, ele é lindo, né? Porque as pessoas procuram muito perfeição, né, Adão, Sim. hoje. E por isso que eu também trago sempre essa questão da funcionalidade. Não é sobre ter uma vida perfeita, mas sobre ter uma vida funcional. Sim. Né? E você acha que as pessoas hoje elas têm procurado muito essa perfeição dentro da sua existência? Sim, e eu trago um nexo, sempre que eu vou refletir sobre isso, Deise, eu trago a perspectiva das redes sociais, Sim. das mídias, que não tem como, no século XXI, nós desconsiderarmos este movimento, porque hoje nós conseguimos ver vários recortes de vida, mas são recortes de perfeição. Sim. Você vai postar, você posta a melhor foto. Você vai em uma viagem, agora mesmo eu estava viajando, e eu me vi nessa situação. Eu vivi desafetos na viagem, mas eu não postei meus desafetos. Sim. Eu postei o pôr do sol, eu postei a beira-mar, eu postei o passeio que deu certo. Mas quantos passeios não deu certo? Sim. Quantos planos eu tracei pra minha viagem que não deu certo, por exemplo? Mas quem olhar meu Instagram vai dizer, a vida dele é perfeita. Exatamente. A viagem dele é perfeita. E aí a gente vai se retroalimentando. Por que a vida de Deise é perfeita, a minha não é? Sim. Por que a vida do meu vizinho é perfeita, a minha não é? Por que na vida das pessoas sempre tudo dá certo e na minha não dá certo? Por que o relacionamento de todo mundo dá certo e o meu não dá certo? A gente começa a refletir e ver que, por vezes, estimulados por uma mídia global, local ou a que seja, nós somos estimulados a achar que a nossa vida precisa ser pautada na perfeição e principalmente a dos outros. Sim. E deixa de saber e entender que as nossas imperfeições fazem parte do perfeito da nossa vida. Que talvez o perfeito da nossa vida é entender que vai ter as imperfeições. Sim. É que vai ter os dias tristes, é que vai ter os dias felizes. É que vai ter os dias que tudo vai dar errado. Ou pelo menos vai sair fora do plano. E tem dias que tudo vai dar certo. Esse é o escopo da nossa existência. É quando a gente fala de perfeição. E eu vejo muito isso hoje, né? E a perfeição, desde ela nos coloca num patamar de comparação que é adoecedor. Demais. Demais. Adoecedor. Você quer adoecer? Você quer que... A gente tá falando sobre saúde. Você quer se eu pudesse dar uma receita para você se adoecer, fique se comparando. Se compara ao vizinho, se compara a seu irmão, a sua irmã, se compara a qualquer pessoa, a um amigo, se compara ao artista, que às vezes até isso a gente consegue fazer com a nossa vida, né? E muitas vezes isso é já colocado na infância, né, Adão? Sim. Pelos pais. Sim. Ah, você não tira 10, seu irmão tira.
Ah, mas sua amiga é mais inteligente do que você. Né? Isso vai fazendo com que esse sentimento de comparação cresça, né? Já na infância. Porque a saúde mental, ela perpassa por isso. Sim, sim. Eu diria, desde que pequenas atitudes, ela pode comprometer a saúde mental de alguém. E grandes atitudes também podem. Ontem eu estava acompanhando um caso, já que a gente vai falar sobre a vida, vai falar sobre questões profissionais. Inclusive está nas mídias, né? Houve um acidente onde um pai, ele estava trabalhando com o filho. Eles vinham se deslocando de Campina Grande, estavam viajando pela região, eles trabalhavam. E eles vinham numa reta e o carro dele colidiu com uma retroescavadeira. Eu vi essa reportagem. Tá na mídia e infelizmente o pai sobreviveu, o filho não sobreviveu. E quem vinha dirigindo? O pai. E essa pessoa chegou no hospital. Estava lá, a gente foi mediar, visita da família. A família estava vindo de Campina, a mãe da pessoa, a mãe do jovem que faleceu, filho dela. Os irmãos estavam lá também e eu via no olhar deles um questionamento. Por que, meu Deus? Por que isso aconteceu? O que é que aconteceu com essa pessoa? Para uma fatalidade dessa, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão jovem, tão viva, tão... O que aconteceu? E eu confesso que na hora eu fiquei assim, eu até me segurei para também não, né, a emoção não tomar de conta, porque assistir naquela cena é comovedor. Lembrando que nós somos humanos, né? Somos humanos, né? Isso. E a única coisa uma das poucas coisas que eu consegui dizer à família foi: cuidado no que vocês vão falar para ele quando ele sair do hospital. Sim. Porque vocês podem imputar a essa pessoa um sentimento de culpa que vai comprometer totalmente a existência dele daqui pra frente. Já existe, Já né? existe. Dele mesmo. Já existe porque ele relatava isso. Sim, sim. Culpa minha. Sim, sim. Ele morreu, foi culpa minha. Eu que fui, que agi daquela forma. E olhando aquilo, eu disse, olha, eu chamei os irmãos, né? A esposa disse, jamais. O que vocês têm que olhar para a situação é a intencionalidade. Nenhum pai jamais colocaria um filho no carro para ir trabalhar no mundo e colidiria voluntariamente com um veículo e colocaria a vida da pessoa em risco. Jamais. Então, cuidado no que você fala para ele. Cuidado nas comparações. Cuidado nos questionamentos. Quando vocês forem perguntar, o que foi que aconteceu, fulano? Que colidiu. Se você tivesse vindo mais devagar, mas tivesse mudado a rota, tivesse feito... E se, né? E se você tivesse... Mas a pessoa já tá nesse... Nesse a saúde quadro, mental dessa pessoa, ela já nesse foi quadro culposo, né? Mesmo, culposo. se sentindo culpado. Então, até o que a gente fala, Deise, com as pessoas, até o que a gente diz, a maneira, as atitudes nossas, às vezes a gente quer ajudar e atrapalha. Sim. Eu digo muito isso no hospital às pessoas, aos meus pacientes, né? Às vezes as pessoas esperam uma intervenção robusta, que a gente traga 1000 teorias. A gente sabe as teorias. Sim, né? sim. Mas eu acho que minhas melhores intervenções em alguns momentos, eu até rio com isso, né? Porque teve gente que já veio perguntar assim, o que eu faço com essa pessoa? Aí tem pessoas que eu digo assim, se você não atrapalhar, já vai ajudar muito. Já tá valendo. Já tá valendo, meu amor. E as pessoas não entendem que às vezes, né, Adão, a gente só precisa estar próximo. A gente não precisa falar. Sim. Só você estar próximo, segurando na mão daquela pessoa é o suficiente. E o Janeiro Branco é sobre isso também. Isso, né? claro. Aprenda a olhar pra si e trilhar um caminho que não te atrapalhe. Sim. Ou que você queira atrapalhar as pessoas. Porque, não sei se você já parou pra pensar disso. Mas parece que tem gente que nasceu pra como é que se diz, né? Ser alguém na vida da outra pessoa problemático, né? Parece que tem pessoas a gente chama o vizinho do mal. O vizinho do mal, né? É o vizinho do mal, assim. E Janeiro Branco, a gente tem que refletir sobre essas pessoas. Ou se eu sou essa pessoa. Sim, sobre os nossos comportamentos, as nossas emoções. Porque muitas vezes a gente naturaliza, por exemplo, falas que são muito disfuncionais. Eu, como sou voluntária do Grupo Amigas Viva a Vida, quando a gente vai atender uma pessoa que está acometida com câncer, a gente escuta muito. Ah, mas minha vizinha veio aqui e disse que o vizinho dela teve e só durou 3 meses. Ah, eu vou morrer também. Pra que, gente, ter essa necessidade de você chegar e dizer, ah, teu câncer é grave, tu vai morrer?
né? Que é outra coisa também que a gente agora no Janeiro Branco tem que aprender a lidar com as fatalidades da vida. Doenças são fatalidades, acidentes são fatalidades. Por quê? Porque nós não temos controle. Né? E é isso que as pessoas precisam entender, que saúde mental não é você estar bem 100%, e nem fisicamente. Às vezes a pessoa está, por exemplo, com câncer, você também tem essa aproximação com pessoas que estão diagnosticadas com câncer, né, Adão? Sim. E você percebe que aquela pessoa está bem psicologicamente. Então, saúde mental, ela não precisa ser a ausência de todas as doenças. Você pode estar doente, doente fisicamente, mas psicologicamente você está no processo de se tratar, de entender os processos, de esperar o tempo da cura. E se essa cura vier? Mas também se ela não vier? A gente não precisa trabalhar esse psicológico? Sim, sim. E, inclusive, a gente vê muito a questão da gente imputar para outra pessoa algo que é meu. Sim, claro. Demais, demais. Se eu contar quantas e quantas vezes a gente já foi solicitado, ou fui solicitado, não, porque fulano precisa de terapia. Quantos adolescentes, Daisy, quantas pessoas, quantas esposas, quantos esposos, Sim, sim. quantos pais, quantas mães, quantos filhos já chegou no nosso consultório, no seu consultório, chegou no hospital, e que as pessoas chegavam desesperadas, dizendo, essa pessoa ela precisa fazer terapia, Daisy, essa pessoa ela precisa de um psicólogo para aceitar isso. E quando a gente vai fazer a escuta, a gente vê que a demanda não é da pessoa. Isso. Não é. É a mãe que não consegue aceitar as transformações da vida do filho. Sim. Ou é o filho que não consegue aceitar as transformações da vida da mãe, as mudanças, as escolhas da vida da pessoa. Ou é porque está vivendo uma situação que não consegue encontrar recursos psicológicos e comportamentais para lidar com aquela situação. E você imputa a outra pessoa. Uhum. A gente vê muito isso, como você falou, de pessoas oncológicas. Sim. Às vezes a gente chega... Até os próprios profissionais, não, fulano tá muito choroso. Fulano tá muito triste. Fulano ele precisa de um psicólogo, ele precisa ir lá. É como se a pessoa não pudesse sentir, né? Quando a gente chega, a pessoa dá aula de vida a gente. Exatamente. E que é normal, né, Germano? Chorar, ficar triste. É normal, gente. A gente precisa normalizar isso. Porque hoje eu não posso mais ficar dentro do meu quarto, quietinha, ou chorar uma outra vez, que é depressão. Né? Tudo tem vindo a partir de um diagnóstico. E isso também tem prejudicado muito a saúde mental das pessoas. Quando a gente fala do impacto que as redes sociais trazem para a vida das pessoas, por exemplo, os TikToks têm muito acesso com desinformação acerca, por exemplo, do TDAH. Eu vou trazer só esse transtorno básico, que infelizmente muitas pessoas são acometidas, e elas também têm naturalizado muito isso. Eu vi um TikTok, a pessoa falou desses sintomas, então eu também sou... E a pessoa já faz o autodiagnóstico. E justifica as coisas. E justifica tudo por conta disso. Como é que a gente gera saúde mental a partir desses comportamentos? Então, eu diria que investir muito no autoconhecimento. Isso. A gente precisa criar uma cultura. Assim como a gente criou a cultura do abraço, Sim. a cultura da fraternidade, a cultura do amor, a cultura... do perdão, a cultura, isso. A gente precisa... Da doação. Da doação, né? Do altruísmo. Isso. A gente precisa criar a cultura do autoconhecimento deles. Porque o autoconhecimento, ele nos salva. Uhum. O autoconhecimento, ele é um divisor de águas na nossa saúde mental. Mas que é difícil, viu? É difícil. Nem todas as pessoas estão aptas. Mas é difícil por quê? Porque você precisa lidar com seus próprios conflitos. Sim. E você não quer, muitas Lógico vezes. Que não. Né? Não quer. Né? Exatamente. Tipo, acho que todo mundo que tá assistindo aqui já passou. Quantas vezes você tinha uma conversa pra ter com alguém e você ficou adiando essa conversa? Sim, muitas vezes. Ficou. Isso. Um diálogo, e conversar com aquela pessoa, mas internamente você sabia que era um diálogo conflituoso, que ia gerar um desgaste, Sim. que ia gerar uma ansiedade, uma tristeza, que a partir daquele diálogo iam precisar ser tomadas decisões, que iam mudar caminhos na sua vida. E você procrastinou, deixou para depois esse diálogo. Sim. Agora coloca conosco. A gente que acorda todo dia consigo, a gente que coloca a cabeça no travesseiro e dorme. Então tocar nas suas próprias feridas, se autoconhecer, ter consciência de quem você é muito doloroso. Porque você olhar para si, Deise, e reconhecer que você não é uma pessoa perfeita,
Que você não é aquela pessoa a mais simpática do seu grupo, que você talvez não é a pessoa mais amorosa, que talvez você não é aquela pessoa, né? Vamos falar mais, que hoje todo mundo fala disso, esteticamente você não é aquela pessoa perfeita do grupo. Sim. Como é você olhar todo dia pra si e se autoconhecer ao ponto? Mas é aí que entra o grande divisor de águas. Porque quando você se conhece, Daisy, e esse janeiro branco a gente precisa pautar sobre isso, quando você se conhece, você não aceita rótulos. Sim. Quando você se conhece, você não aceita apelidos. Quando você se conhece, você não aceita descrições que as pessoas dão pra você baseado no que ele acha que você é. E quando a gente não se autoconhece, Daisy, a gente fica como aquelas marionetes. Sim. A gente fica como aquelas pessoas que... uma pessoa chega e diz, tu é feliz, tu é feliz, tu é feliz. Eu sou feliz. Ai, eu sou feliz. Tu é uma pessoa legal, tu é uma pessoa legal. Eu sou uma pessoa legal. Quando chega aquela pessoa que diz, nossa, como tu é chato. Como tu é insuportável. Como tu é uma pessoa egoísta, individualista. Aí a gente, será que eu sou isso mesmo? Será que eu sou essa pessoa? Será que, meu Deus, eu sou péssima como pessoa. Tudo vai desmoronar. Mas, quando eu me autoconheço, qual é a reflexão que eu faço? Por que essa pessoa está dizendo que eu sou egoísta? Será que não está projetando nele em mim? E eu estou acreditando porque eu não me autoconheço? Porque se realmente eu me autoconheço, eu vou saber que até os elogios, às vezes, não são tão genuínos. Sim. Não é só... Eu não estou só trazendo um positivismo tóxico aqui. Não. Eu vou só me autoconhecer para entender que eu tenho muitos pontos positivos e não tenho meus negativos. Não. Eu estou te dizendo que o janeiro branco, ele suscita essa ideia do autoconhecimento para te dizer que quando chegar o elogio e a pessoa dizer, nossa, como tu é uma pessoa proativa, como tu é uma pessoa bacana, como é gostoso ter você comigo aqui. E você, realmente, é só isso. E geralmente as pessoas dizem assim, não, não, conversa, não acredito nisso não. Né? Um simples elogio. Hoje, Adão, você tá lindo, você tá maravilhoso. Não, Deise, são seus olhos. São seus olhos, né? A gente sempre tem essa esquiva, né? De não chegar e admitir. Muito obrigado, você também está muito bem. Né? E pra quando chegar também os desafetos... Sim. Pra quando chegar também aquela pessoa, porque vai chegar, não acha você que não vai chegar, vai. Né? Quando chegar aquela pessoa, aquele seu amigo que você confiava, que era, e você escutar, né? E tu sabe o que fulano tava falando sobre ti? Tava falando o quê? Não, disse que tu era muito egoísta, que só pensava em você, Sim. que era assim. E você olhar pra si e ao invés de você entrar numa crise psicológica, de você entrar numa crise de isolamento social, Sim. ao invés de você olhar pra si e dizer, eu acho que ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer por perto. É você olhar pra si e dizer assim, eu não sou essa pessoa. Sim. Eu sei muito bem quem eu sou. Eu sei muito bem quem eu sou e aonde eu quero chegar. E muito mais, Geisa. Eu me conheço tanto que eu sei quem eu quero que esteja ao meu lado. Que isso é maravilhoso. Que é maravilhoso, por sinal. Que é maravilhoso. E quantas situações, Geisa, a gente vivencia no nosso dia a dia porque a gente não se conhece? E tem pessoas tóxicas perto da gente Sim. que não levam a nada. Sim. Mas a pessoa insiste em manter aquela pessoa ali, muitas vezes por status. Sim. Só isso. Quantos relacionamentos, por exemplo, você entrou e depois você disse, essa pessoa não era assim. E ela se tornou assim agora. Como é que pode? Essa pessoa era tão amável. Cuidava tanto de mim. Agora é uma pessoa rude, uma pessoa ignorante, uma pessoa que me trata totalmente diferente, né? Será que você o conhecia o suficiente? Será que você se conhecia o suficiente? O fato é, não é que você se conhecendo, você vai se proteger das adversidades do mundo. Não. Sim. A questão que a gente traz aqui, Deise, é que eu me conhecendo, eu me fortalecerei para que eu tome decisões, atitudes, para preservar a minha saúde mental, o meu bem-estar psicológico. Sim. E eu me fortaleça, entendo. Isso aqui, Deise, não faz parte da minha vida. Eu posso até me relacionar com alguém que vai me tratar com ignorância, com desdém, com falta de respeito.
Mas eu posso me conhecer suficientemente bem para dizer que eu não quero isso para minha vida. Eu me conheço, eu sei tanto quem eu sou e aonde eu quero chegar que eu não me permito. Pronto. Aí eu acho a beleza do autoconhecimento é aí. Sim. Por isso que é tão difícil. Porque se autoconhecer nos imputa decisões de vida. Nos imputa se posicionar diante da vida. E a vida sempre vai pedir posições. Claro, e vai fazer com que você entenda sobre suas escolhas, né? Você trabalha numa instituição enorme aqui em Patos, que é o Hospital Regional, e aí você lida com muitas pessoas, tanto pacientes como profissionais da instituição. E aí, o que você percebe naquele entorno? Pessoas mais adoecidas psicologicamente ou pessoas mais saudáveis? Tanto as que são pacientes quanto os profissionais. Bom, eu vou começar pelos profissionais. Já que você fez um estudo sobre isso, né? Eu fiz um estudo sobre isso. Então, eu tenho dados científicos para que eu possa trazer. O resultado, ele surpreendeu. Porque 80% a 90% da literatura, ela aponta que profissionais da saúde são adoecidos. Isso. Então, cientificamente ali de 2014, 2000... Eu pesquisei os últimos 5 anos, na verdade. Em 2018, eu comecei minha pesquisa ali em 2023. Então, de 2018 até o ano atual que nós estamos, 2024, eu diria que 90% da literatura dizem que os profissionais de saúde, certo? Que aí a gente divide aqui trabalhadores da saúde e profissionais da saúde. Profissionais da saúde são aqueles que prestam assistência direta ao paciente. Trabalhadores da saúde são todos aqueles que compõem o hospital. Sim. Desde uma secretária, uma recepcionista, a uma pessoa que trabalha no suporte técnico, são trabalhadores da saúde porque estão na saúde, trabalhando na saúde. Profissionais de saúde ou da saúde são aqueles profissionais que atuam diretamente na assistência. Bom, esses profissionais. Quando eu pesquisei e eu estudei, eu vi que os resultados me deram que a grande parte não cursam com sintomas graves de depressão, de ansiedade e de estresse. A literatura diz que sim. O meu estudo eu encontrei que tem mais pessoas pontuando em sintomas leves e moderados do que propriamente em sintomas graves. De ansiedade. De ansiedade, depressão e o estresse ocupacional. Aspectos. Que eu não estudei o estresse convencional que a gente estuda. Sim. Não é esse estresse do dia a dia. Eu estudei um estresse que ele é dito estresse ocupacional. Que é lá dentro ele do é o ambiente de estresse trabalho. decorrente à falta de recursos psicológicos ou humanos ou materiais que faz com que você se perceba de uma certa forma com dificuldade de se adaptar às funções laborais. Sim. E essa dificuldade ela vai gerando uma resistência, vai gerando um desgaste, um estresse, e esse estresse, como ele é no ambiente de trabalho, ele é chamado o estresse ocupacional. O estresse ocupacional, quando ele é elevado, a própria literatura ela diz que ele tem relações positivas com depressão e estresse, que foi o que eu quis estudar. Eu disse, não, muito provável, existe um estresse elevado, e esse estresse vai estar associado à depressão e ansiedade. E me surpreendeu, porque temos profissionais adoecidos, Deise. Há cerca de... Eu acredito que está aí entre 3, 4, 5 meses, nós tivemos um profissional que tirou a vida dentro da própria instituição. Sim. Suicidou-se. Né? Nós temos um alto índice de automedicalização. Sim. Enorme. Sem precedência. Isso. É algo assim, sem precedência. Não, minha amiga toma Ritalina para estudar para o concurso. Eu vou tomar também. Esse dia uma pessoa disse, tem como tu me dar 5 comprimidos de Ritalina? Eu disse, tu vai fazer o que com essa Ritalina? Não é porque eu vou fazer o concurso, aí eu vou aproveitar esses últimos 5 dias agora, eu vou tomar Ritalina todo dia, pra ver se eu potencializo a coisa e eu aprendo. Eu disse, palmas. E é mágica. Palmas pra você, né? Me dê também a Ritalina, né? Porque assim, todo mundo vai querer a Ritalina. Mas o que a gente vê de Rivotril, de diazepam, de clonazepam, de Zolpidem, de sertralina. Gente, sertralina é água de pote. Água de pote. É a pílula da felicidade, hoje é a sertralina. E muitas vezes as pessoas só tomam medicação, mas não fazem terapia. A maioria. A maioria, porque acham que a medicação vai ser o milagre. Né? E aí não faz milagre, né? Ela ameniza alguns sintomas, te impulsiona outros, mas é muito momentâneo isso. Sim. Né? Então, assim, em termos dos profissionais, minha pesquisa ela aponta que a maioria não tem.
apesar de que ele apontou... Eu estudei 188 profissionais da saúde. Minha amostra foi com 188. De cerca ali de 600 que tem no hospital. Tem em média 600. Eu estudei 188, o que a ciência diz que é uma amostra considerável para o tamanho da minha população. Mas também teve, sim, Deise. Teve pessoas que pontuaram grave em ansiedade, em estresse, em depressão. Teve gente que pontuou. Mas pontuou muito alto também em resiliência. Que é um ponto que não tem como desconsiderar na minha pesquisa. Sim. Porque era o que eu esperava também. Pessoas mais resilientes tendem, e a própria literatura ela diz isso, Sim. a ter menores índices de ansiedade, depressão e estresse. Então, assim, nesse sentido, deu o que eu esperava. Porque eu esperava que desse muito alto depressão, ansiedade e estresse, mas deu baixo, mas o baixo se justifica porque existe ali profissionais resilientes. Talvez porque a média ali de pessoas atuando no hospital hoje em dia é de 8, 10 anos. Nós temos profissionais de mais de 20 anos de casa. Então, assim, o que isso implica dizer? Que a pessoa ela já viveu tantos problemas no dia a dia, tantos percalços, tantas adversidades, que ela desenvolveu recurso psicológico, comportamental, emocional, afetivo, social, para que ela não adoecesse mais, não colapsasse mais do que já colapsou. E você que vive dentro de um ambiente hospitalar não é fácil. Você conseguir isso lá dentro é realmente uma resiliência e resistência muito grande, né? E aí, a outra parte que você perguntou dos pacientes, eu diria assim, praticamente quase todos os dias nós temos pessoas que chegam ao hospital por tentativa de suicídio. Eu diria, se eu fosse chutar aqui, assim, chutar no sentido de dizer, eu acredito que hoje em Patos, em 30 dias do mês, eu acredito que é raro não chegar alguém com tentativa de suicídio, ou nas duas UPAs de Patos, do Campo da Liga Sim. e do Bivar. E no regional. E no infantil. No infantil. Isso. Aí esqueci do infantil. Isso. Maternidade, Sim, também. que muito provável deve ter, né? Porque a gente vê um alto índice aí de depressões. Pós-parto. E tudo mais, né? Então, assim, se você coloca as duas UPAs que nós temos, o Hospital Regional, o Hospital Infantil, a maternidade e o São Francisco, Sim. que aí agrega, né, ali talvez Sim. uma classe que não é o público tão público do Hospital Regional, do Sim, público, sim. porque, enfim, mas não tem como a gente descartar que muito provável deve chegar pessoas lá que Sim. também tentam, Mas né? que infelizmente eu acredito que são muito subnotificados. Todos são subnotificados. É um absurdo. A gente já tem Todos. dados muito relevantes, né? Muito, muito altos. Todos. Imagine se não houvesse essa subnotificação. Todos, até pela própria descrição de sistema, de como se é colocado as coisas. Por A exemplo, família não quer, a família não não quer. quer falar. Então, assim, até quando você coloca lá, por exemplo, a pessoa passa pela triagem, você coloca intoxicação exógena. O que é você pode se intoxicar de forma exógena com um medicamento, você pode tomar algum ácido, alguma coisa, como você pode ter bebido muito, ter usado alguma outra coisa, cigarro, sei lá, alguma outra coisa, substância mais forte ali. É a própria droga, né? Outras Sim. drogas mais ilícitas, mais pesadas, e pode ter gerado uma intoxicação exógena em você. Então, só que a maioria que chega, que você olha lá, diagnóstico, intoxicação exógena, foram pessoas que ou tomaram uma grande quantidade de comprimidos, ou ingeriram ácido, né, e tudo mais. Ou então coloca lá, autolesão. O que é autolesão? Pois é. O que é autolesão? É. Coloquei uma corda no meu pescoço, chega lá, né, A autolesão. pessoa todo cortado. A pessoa todo cortado, autolesão. Então, assim, até essa questão, e deixo claro aqui, desde que não é um ato voluntário, certo? Não é uma questão de assim, porque o sistema quer subnotificar as coisas para não alarmar. Não, não é isso. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É a própria nomenclatura que a gente dá às coisas Sim. do dia a dia. E tem muitas coisas que são subnotificadas. Quer que eu cite uma? Aborto. Ou a gente vai dizer que, por exemplo, o aborto ele é totalmente notificado. Não é. Não é. Abuso de crianças e adolescentes. Se a gente fosse colocar lá no papel, Isso. ao invés de colocar importunação sexual,
colocasse abuso sexual. Então, né, eu sei que são coisas diferentes, também não vou estar ignorância aqui. Mas quantas coisas ganhou outro nome que não era para ganhar, era para ser aquilo ali. Né? Então, assim, Deise, falando em níveis de pacientes, é absurdo. E não é só patos, é patos e região. Então, eu arriscaria dizer que hoje, você que está nos assistindo, é algo tão alarmante que você nem tem noção. Quem não trabalha dentro de um complexo hospitalar, dentro de um UPA, ou alguma outra coisa, ou na área da saúde, como a gente que recebe na própria clínica, né? E até digo que, eu não sei da sua parte, mas pra mim, essas pessoas que estão extremamente em crise, que tentaram suicídio assim, geralmente elas não vão para um psicólogo clínico. Elas vão para um hospital e depois... Depois elas vão... Às vezes, nem sempre vão. Pra dizer que o público que nos chega na clínica, falando em termos de saúde mental, é totalmente desproporcional do público que nos chega no hospital. E digo a você, é muito raro num plantão meu, de 24 horas, não chegar uma tentativa de suicídio. Já teve dias desde eu estar atendendo uma pessoa e outra batendo na minha porta, assim. Eu atendendo uma pessoa por tentativa de suicídio e outra pessoa batendo na minha porta. E eu, meu Deus, o que é isso? A pessoa bate, oi fulano, você é um psicólogo de plantão? Sou. É porque acabou de chegar uma tentativa de suicídio. E daí eu ir terminar o meu atendimento e atender outra pessoa. Quando eu tava terminando de atender outra pessoa, ei, tu sabe que lá na UTI, tu sabe que lá na área vermelha, tu sabe que lá na enfermaria tem um paciente que tentou suicídio e tá lá precisando de suporte, ou já está sendo acompanhado, porque a gente faz o acompanhamento no hospital, né? A esses pacientes a gente não é só algo pontual, ali a gente faz uma terapia breve, uma psicoterapia breve e não. Se essa pessoa ela passar 6 meses no hospital, a gente passa 6 meses acompanhando, né? Inclusive nós temos pacientes, né, hoje no hospital que já está aí há 1 ano e 4 meses interno, em decorrência de uma tentativa de suicídio. Meu Deus, muito tempo, né? E faz esse tempo que a gente acompanha a família, né? Acompanha os visitantes, que é o acompanhamento também que a gente faz, né? Então, assim, ambos estão muito adoecidos, né? Ambos. Tanto os profissionais da saúde, que eu também me coloco, né? É uma coisa, assim, que chega a ser angustiante. Sabe por quê, Deise? Porque não tem tempo para adoecer. Não tem tempo. E agora a gente vai para um momento muito especial aqui no Fique Bem, que é o nosso quadro de saúde Fala Onco. – 2025 começou com tudo e a nossa parceira, doutora Lidiane Guimarães, vai abordar hoje um assunto que nós mulheres precisamos ficar muito atentas, que é o câncer de colo uterino. Por isso foi criada a campanha Janeiro Verde, para conscientizar sobre a prevenção e diagnóstico precoce, pois o quanto antes for diagnosticado o problema, maiores são as chances de cura, já que esse é o 3º tipo de câncer mais incidente entre mulheres no Brasil. 2025, seja bem-vindo, nosso primeiro episódio do Fala Onco nesse ano. E a gente vai falar sobre o câncer de colo uterino. A gente já falou muito sobre ele ano passado, mas infelizmente ele é o 3º câncer mais incidente em mulheres no nosso país. É uma epidemia. Então a gente precisa realmente falar sobre prevenção, sobre o cuidado, justamente porque a gente está no Janeiro Verde, mês de conscientização contra o câncer de colo uterino. O câncer de colo uterino, ele foi incidente em mais de 17 mil mulheres. Quais são os sintomas que uma mulher com câncer de colo uterino pode apresentar? A gente vai lembrar um sangramento vaginal, uma dor durante a relação sexual, um corrimento vaginal. Tendo esses sintomas, a mulher deve procurar o seu ginecologista ou a unidade de saúde, né, do PSF para conversar e fazer seu preventivo. Faz o preventivo, faz o Papa Nicolau. Em alguns a gente consegue fazer a captura híbrida para ver se tem o HPV nessa mulher. O que é o HPV, doutora, já que a gente está falando sobre isso? O HPV é um vírus que é causador do câncer de colo uterino. Ele está relacionado ao câncer de canal anal, orofaringe, de vulva, de vagina. E ele é altamente prevenível com vacinação. Muitas pessoas me perguntam, doutora, tem uma cura para o câncer? Existe uma vacina para o câncer? Veja, para o câncer de colo uterino, existe sim uma vacina muito bem comprovada pela OMS,
pelas sociedades brasileiras de oncologia e sociedades de ginecologia, justamente que tem a indicação e é fornecida pelo SUS fazer a vacinação contra o HPV para os adolescentes de 9 a 14 anos, meninos e meninas. Por que essa idade? Porque nessa idade eles ainda não tiveram suas primeiras relações sexuais, então não tiveram contato com HPV. Se é possível, então você, pai, mãe, a escola, os professores devem conversar sobre isso e ter essa vacinação em massa. Infelizmente, no nosso país, ainda está aquém aos níveis da Organização Mundial de Saúde do que seria o ideal para o nosso país para diminuir e até acabar com o câncer de colo uterino. Lembra disso quando você vê a sua criança fazer a vacinação. Por quê? Porque, infelizmente, o câncer de colo uterino é uma doença que ela vai debilitar uma mulher. Ela vai ter o tratamento, ela vai ter dor, depois ela vai fazer o tratamento, vai ser cirurgia, pode ser quimioterapia, concomitante à radioterapia e braquiterapia. Veja, se uma vacina e uma prevenção também, o uso de camisinha também previne contra o câncer de colo uterino. Então esses cuidados vai te prevenir para o futuro para não estar sofrendo com uma doença que infelizmente tem um alto grau de morbidade para essa mulher, porque ela vai passar por todo esse tratamento. Pode acontecer dela ter fibrose, pode acontecer da doença voltar depois, virar uma doença sistêmica, precisar fazer quimioterapia e infelizmente não ter cura. Então a gente não precisa passar por isso, precisa se prevenir. Papa Nicolau, vacinação, é tudo que eu tenho a dizer para vocês. E se sentir dor, vai no teu ginecologista. Sentir o sangramento estranho, corrimento, dor na relação sexual, procura teu ginecologista, faz o Papa Nicolau, não tem medo. Se descobrir o câncer, conversa com o cirurgião oncológico, vê se é um caso de cirurgia, conversa com o oncologista, se vai fazer químio, rádio ou braquiterapia, mas não tem medo. Você precisa ficar bem para você cuidar da sua família, do seu parceiro, dos seus filhos. É isso, Daisy. Hoje a gente falou sobre câncer de colo uterino, uma doença que é totalmente prevenível, que a Sociedade Brasileira de Oncologia, o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o EVA, frisa bem no Setembro em Flor, que a gente conversou também sobre a prevenção. Então, nesse Janeiro Verde, vamos nos cuidar e fazer o preventivo, levar o filho para fazer a vacinação e ficar livre dessa doença. Com fé em Deus, a gente vai conseguir que as próximas gerações se livrem dessa doença que deixa tantas mulheres com tantos estigmas. Bom, Daisy, foi ótimo falar novamente contigo e vamos continuar 2025 como foi 2024, conscientizando e trazendo informação para a população do sertão. Fiquem atentos a todos esses esclarecimentos que a doutora Lidiane passou para vocês, para que vocês possam fazer uma consulta para uma avaliação de diagnóstico. Fiquem atentas com essas informações. Eu digo muito isso. Sei que é errado, mas digo muito isso. Então, precisei infartar o ano passado para poder parar para refletir sobre isso, né? E foi muito angustiante, né? Então, eu sempre falo o que para as pessoas? Não precisa você passar por um momento ruim na sua vida, por um momento delicado, para que você pare para refletir. Porque o nosso ritmo profissional, muitas vezes, o nosso ritmo pessoal, ele é tão acelerado que a gente não para entender o que é prioridade. Que é outra coisa que nos tira a saúde mental. É quando você acha que dá conta de tudo. Então você vai para todo lado, você faz 1 milhão de coisas, mas você não percebe que aquilo ali está te adoecendo, porque nós também somos negligentes com nós mesmos. A gente pode ter estudo, a gente pode ter o que for, mas nós somos negligentes, isso é do ser humano. Aí é onde a gente tem que parar e aí a gente entra novamente com a fala do autoconhecimento, mas muitas vezes esse autoconhecimento ele não vem de uma forma natural, ele precisa ser acompanhado com um profissional especializado para que a gente possa ter esse norte de uma forma mais funcional. Mas a gente não precisa muitas vezes chegar no processo de luto para poder entender sobre as fatalidades da vida, a gente não precisa entrar no desemprego para também entender isso, porque a vida da gente é feita de mudanças. Sim. E aí nós somos seres humanos muito apegados. A gente se apega a tudo. A gente se apega às coisas, a gente se apega às pessoas. E esse apego, Adão, ele faz bem à nossa saúde mental? Se for um apego, eu vou usar a teoria de Bowlby aqui, né? A gente estuda muito, né, David? Sim, sim. Se for um apego saudável, né? Um apego seguro, como o Bowlby vai falar, né? Que mal tem? Sim. Afinal, um dos recursos mais protetivos que há na existência humana chama-se suporte social.
Uma pessoa adoecida psicologicamente é uma pessoa isolada. Sim. Se você quer saber, assim, se você estiver convivendo com uma pessoa e disser, como é que eu sei se essa pessoa está sofrendo ou não psicologicamente? Olhe pra ela. É só você olhar. Se é aquela pessoa que até então brincava com vocês, se divertiam, saíam, e agora de repente, do nada, a pessoa, do nada, entre aspas, não quero sair, não, tô sem vontade, não. E vai se isolando. Você vê aí um grande sinal de um adoecimento psicológico primário. Se apegar às pessoas, Daisy, pode ser um recurso de vida ou pode ser um recurso de fatalidade. Sim. Pode ser um recurso de vida porque você pode estar com pessoas que lhe amam, que lhe quer bem. Você pode estar numa relação saudável, que você pode ser respeitado. Que nos seus piores e melhores momentos você sabe que você vai poder ligar para uma pessoa. Sim. E Vai essa poder pessoa contar, vai né? dizer, aonde você está? Eu vou ir agora. Como eu acompanhei recente um caso de uma tentativa de suicídio também. Que a pessoa que ia se suicidar, né, ela ligou para um amigo e disse, eu vou me matar agora. E foi por enforcamento, né? E o amigo saiu desesperado. Saiu correndo desesperado para casa do cara. Quando chegou lá, o cara tava com um fio, né, laçado no pescoço, ali já quase em estado de perda de consciência. Sim. Mas foi o que salvou. E se essa pessoa ela fosse só? E se essa pessoa ela não tivesse apego com ninguém? E se essa pessoa ela fosse alguém que olhasse para um lado e para o outro e não tivesse família, não tivesse amigo, não tivesse esse apego seguro com alguém? Essa pessoa que apesar de talvez a gente não entender, não compreender as dores psicológicas das pessoas, porque é raro Isso. a gente entender. Muito raro. É muito raro a gente entender a dor psicológica das pessoas. É Sabe mais por quê? fácil julgar, né? Porque tem coisas que não... Tem coisas que é como se não tivesse sentido. Sim. Entendeu? Sim. Principalmente quando você é um cara bem visto, tem uma posição social legal, tem o financeiro equilibrado. Aí a pessoa olha e faz, mas por que você sente isso? Sim. Você não tem motivos pra isso. Tu é herdeiro, cara, Sim, né? exatamente. Tu tem o dinheiro do mundo todo, tu tem uma casa Pra dos quê? sonhos, tu tem um carro do ano, tu tem a tua própria... Tu tem essa profissão que milhões queriam ter e não tem, e tu tá aí nessa porque... Então, assim, tem essa dificuldade. Então, essa questão do apego, ela pode matar ou ela pode salvar. Porque à medida que chega alguém dizendo que eu não tirei minha vida porque eu tenho pessoas ao meu lado, à mesma medida que chega pessoas que dizem eu vou me matar porque a pessoa não me ama mais, porque a pessoa não quer mais estabelecer uma relação comigo, Sim. ou porque foi abandonado pelo pai, pela mãe, por figuras de referência, sabe? Então, a gente precisa equalizar isto. Sim. Se for um apego seguro, se for um apego saudável, se for um apego, amigos, que não seja um apego de dependência, pronto, chegamos a um divisor aqui. Isso. Chegou, acho que é onde a gente queria. Se o seu apego a uma pessoa, ela não for um apego de dependência emocional, siga adiante. Se ele for um apego de dependência emocional, repense. Porque o apego de dependência emocional, ele mata, ele destrói psicologicamente as pessoas. Ele coloca você numa situação tão grande de vulnerabilidade que você se desconhece até você mesmo. Que você se submete a situações, a desafetos, a humilhações, a circunstâncias que nenhum ser humano deveria. Passar, né? Acho que tudo que eu digo, eu me lembro das minhas histórias que eu acompanhei pessoas, que eu já acompanhei tantas pessoas, né? Sim, sim. Eu já acompanhei casos desde de uma pessoa engravidar por violação. Você ter um companheiro, não querer ter relação sexual, a pessoa forçar uma relação sexual, lhe engravidar. Depois disso, agredir você e deixar você em cárcere privado. A pessoa deixou a outra em cárcere privado, não deixava a pessoa sair de casa. E depois a pessoa ela conseguiu sair correndo e foi para casa dos pais e depois voltou à relação.
Isso é uma dependência emocional gritante, né? Que apego é esse? Esse é o apego que mata. Sim. Entendeu? Que destrói. Que destrói. Né? Aprisiona, de fato. Aprisiona. O apego que mata é o apego que você vê pessoas, né? Aqui a gente não vê tanto disso, mas em João Pessoa a gente vê direto isso. Pessoas que pulam do 12º andar. Porque numa briga ali calorosa de um relacionamento, ou porque estava num lugar e brigou e chegou em casa e mora num prédio, num arranha-céu alto, pula, né, para auto-extermínio. Sim. Esse é o apego que mata. Agora o apego de uma mãe, o apego de um pai, o apego de um bom namorado, ou de um bom esposa, de um bom irmão. Porque também aqui a gente não vai ser hipócrita de achar porque a família é um bom apego, que não é. Não Tem é. pais que são tóxicos. É. Tem mães que são tóxicas. Que não Tem deixam os irmã- filhos voar. Que não deixa. Tem irmãos que não dá pra manter a relação. É sangue do sangue. É. Mas não dá. E tem amigos que é de coração que você diz, esse é meu Meu irmão. irmão. Eu escolhi. Eu escolhi. Né? Eu tenho uma amiga assim. Sim. Né? Meus irmãos moram tudo distante de mim, né? Um mora dos Estados Unidos, outro mora em Buquerão, outro mora... Eu não tenho contato com nenhum irmão meu. Mas eu tenho um amigo meu que eu sei que se eu ligar agora pra ele, "Ei, bicho, eu tô aqui, Sim. o pneu do meu carro furou, não sei onde." Ele disse, manda a localização que eu chego agora e vou. E eu sei que talvez com um irmão meu eu não possa fazer isso. Sim. Entendeu? Sim. Então, assim, são escolhas, Daisy. São escolhas que a gente precisa se autoconhecer, tomar decisões e selecionar muito bem a quem eu quero me apegar. E se você está em algo de dependência afetiva, você precisa cuidar. Se libertar, né? Ver quais são as causas. Isso. Se é na sua infância, se é uma questão de autoestima, se é uma questão de... Porque você tem tanta dificuldade de se sentir amado ou amada, que quando você encontra uma pessoa que minimamente lhe faz se sentir amado, você se apega de uma maneira que é como se fosse a única pessoa exclusiva e você acha que nunca vai encontrar outra pessoa igual. Sim. Né? E aí, por conta disso, você vai se submetendo a situações, porque... até falando, né? Entrando numa questão mais psicológica, né? Às vezes eu tô num lugar e o pessoal... Me explica aí, por que uma pessoa ela é dependente afetiva? Por que uma pessoa ela tá numa relação, sabe que é tóxica, sabe que não faz bem, sabe que é totalmente... compromete a saúde mental dessa pessoa, e ela não consegue sair da relação. Dá dia, dá noite, briga, deixa e volta. E aí tem uma teoria que explica isso, né? A gente vai estudar a teoria dos esquemas, né? Eles vão dizer assim, ó, por mais estranho que seja, por mais desagradável que seja, ainda vos é um ambiente familiar. Sim. Ainda vos é. Antes eu fique num lugar que talvez a minha história já diga isso, que eu não sou mesmo amado, que eu não, Sim. que as pessoas realmente só querem se aproximar de mim com alguma outra intenção, que não quer cuidar de mim. Talvez minha história já diga isso. E eu encontro uma pessoa que me fez minimamente se sentir assim, ou que nem me fez se sentir assim, que me fez, na verdade, ou me faz se sentir da mesma maneira que eu me senti na minha infância, que eu me senti na minha adolescência, ou que eu me senti num relacionamento há 10, 15 anos atrás. Sim. E aí eu estou vivendo o mesmo relacionamento. Sabe aquela amiga que todo mundo tem aquela amiga que diz assim, é o dedo podre? É, exatamente. Não é? A gente escuta muito. A gente não escuta. É. E aí eu fico rindo dessa situação, porque é uma coisa precária, mas é uma coisa que... E que a gente escuta até que hoje. a gente escuta, né? É. E aí quando eu vou dar essa explicação, inclusive a quem está vivendo isso, a pessoa fica... Eu nunca parei pra pensar nisso. É por isso que o pai fica contra, a mãe fica contra, os irmãos, os amigos se intrigam. Sim. Eu não aguento mais você falar desse assunto comigo. Eu não aguento mais você trazer. Querido, ainda para essa pessoa é um ambiente familiar. Porque estar com uma pessoa que lhe faça se sentir amada, acolhida, respeitada, é um ambiente estranho, Daisy. É. A história de vida dessa pessoa, ou as últimas experiências precoces que essa pessoa teve, ou antecedentes de vida, são experiências que diz que ela nasceu para aquilo. Ela nasceu para estabelecer relação com quem vai fazer ela sofrer, ou ele sofrer, que vai destratar, que vai tratar com... Então, é tanto que quando você se relaciona com alguém
que a pessoa tá dando aquele aconchego, aquele afeto. Você acha estranho. Aí você, meu Deus, É comigo mesmo? eu acho que essa pessoa tá querendo me enganar. Ou então eu mereço, né? Acontece, sabe o quê? Você não consegue nutrir sentimento por essa pessoa. Começa a assumir comportamentos de distância, de frieza. Vai começando a burlar o processo até a pessoa sair da sua vida e você olhar pra si e dizer, tá vendo? Que quando eu encontro uma pessoa que gosta de mim, que me ama, eu não consigo amar. Eu não consigo gostar dessa pessoa. Tá vendo como eu sou? E aí, isso daí é um canal de sofrimento imenso. É daí que muitas pessoas desenvolvem uma ansiedade, uma depressão, algum outro transtorno aí que a gente vai começando a ver, né? Por isso que eu falo sempre que a psicoterapia é a melhor e maior faculdade da nossa vida. Não tem para onde correr. Você pode ser uma pessoa altamente espiritual, você pode ser uma pessoa muitas vezes também equilibrada, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que a gente só vai para a psicoterapia se a gente estiver muito mal, né? Eu tenho que estar triste, eu tenho que estar depressiva, eu tenho que estar com algum tipo de diagnóstico. Não. Você pode também ir para a psicoterapia estando bem, porque a sua vida precisa estar sendo realinhada, a vida de todos nós. Mas muitas vezes as pessoas têm medo desse acesso. Porque é lá, só você e o profissional é que vão entender toda a conjuntura da sua vida. E quantas pessoas a gente percebe que passam toda uma vida achando que estão se comportando bem, achando que as emoções estão super equilibradas, super de boas, mas que de fato só mete os pés pelas mãos porque não consegue se conectar com quem é de verdade. Por isso que a gente tem que entender isso para que a gente vá tirando algumas pessoas da vida da gente. Faz com que a gente possa entender que, esse trabalho é saudável para mim, então eu fico nele. Ele não é saudável, ele está me adoecendo, deixa eu procurar outro, né? E é essa proposta que o Janeiro Branco faz, para que você reescreva a sua história novamente a cada início de ano. E que, infelizmente, a gente só faz isso a cada início de ano. A gente poderia fazer isso todo mês. Todo mês. Né? Todo mês. Eita, esse mês deu certo. Deixa eu ver o que é que deu certo. Ok, mas deixa eu ver o que não deu certo para que eu possa melhorar, para que eu possa reestruturar aqui. E muitas vezes as pessoas têm preguiça mesmo, né, de fazer isso. Aí chega o final do ano, é tudo muito lindo, é festa, confraternização, família, abraço, presente, muitas coisas, mas que não preenchem esse vazio existencial muitas vezes que as pessoas têm. Por quê? Porque a nossa responsabilidade, ela precisa ser inata, ela é nossa. Ninguém vai pôr essa responsabilidade em você. Só que mais uma vez a gente esquece desse papel fundamental de sermos corresponsáveis por nossa própria vida, né? Sim. E o Janeiro Branco é uma oportunidade de você olhar para si e dizer: eu preciso assumir uma responsabilidade pela minha vida. Recomeçar. Começar. Né? E não, Daisy, esperar que os outros e o mundo mudem. Sim. Eu convido você agora, você que vai nos assistir, faça uma reflexão agora. Sim. Para um pouquinho quando você assistir isso aqui e veja. Quantos problemas hoje você está vivendo na sua vida? Que você está vivendo não é por você não, viu? Você está vivendo porque outras pessoas não resolveram a vida delas. Sim. Né? Muito. Porque a outra pessoa ela não quis buscar uma ajuda, seja numa terapia, num psiquiatra, aonde você acha, aonde você quiser, na sua fé, aonde você acha que pode ser um motivo de mudança na sua existência. Se encontrar, como o colega bem falou. Quantos problemas você está vivenciando há anos na sua vida porque você está esperando que fulano mude, que cicrano mude. Não, porque quando fulano mudar eu mudo. E que talvez a vida está só esperando você mudar para que as coisas mudem. Então, falar sobre o Janeiro Branco, Daisy, olhar para si e dizer: eu preciso assumir a responsabilidade. Sim. Preciso ter uma autoconsciência sobre as minhas qualidades, meus valores. O Janeiro Branco é sobre decisões. Todos os dias nós podemos decidir em ter nossa saúde mental ou não. Sim. Janeiro Branco, gente, é falar sobre o não adoecer. Porque a ciência psicológica ainda não encontrou cura para os transtornos psicológicos. Sim. Isso é uma verdade dura,
mas é uma verdade que nos imputa uma responsabilidade. É bem mais econômico, psicologicamente, financeiramente, em termos de vida. Você cuidar de si e investir para que você não desenvolva uma depressão e ansiedade ou alguma outra patologia psicológica cronificada, do que depois que você desenvolve, retornar à sua homeostase, ao seu equilíbrio psicológico. Se torna mais difícil, É né? bem mais viável para você buscar uma ajuda ou fazer determinadas mudanças na sua vida para que você não desenvolva uma depressão, um transtorno de ansiedade ou algum outro transtorno que a gente possa citar aqui, do que depois que você desenvolver, você ter que ir cuidar. Sim. Porque a gente, assim, tem até alguns instrumentos de medida, mas às vezes a gente não consegue entender o nível de comprometimento com um transtorno psicológico que ele causa na pessoa. Sim. A gente não consegue, Deise, como psicólogos, afirmar, em hipótese alguma, quando essa pessoa ela vai ter voltar à sua normalidade de vida. A pessoa era extremamente extrovertida, brincalhona, conversava, era a alegria da casa. Aí desenvolveu uma depressão por alguma coisa, ou uma perca, ou um rompimento de um trabalho que já fazia muito tempo que trabalhava e foi demitido sem justa causa e aconteceu. Aí essa pessoa ela começa a adoecer e ela entra numa crise depressiva e evolui uma depressão moderada, grave, ou leve, moderada. E depois a família, tu tem que voltar a ser quem tu era. Aquela pessoa feliz, E você vê que a pessoa não consegue. A pessoa, não, mas eu tô... O normal para aquela pessoa agora é ser isso. Sim. Apática. Ora falante, ora introvertida, ora sociável, ora esquiva, distante. E todo mundo vai ter que aprender a viver com o novo normal dessa pessoa, mas não espere que ela vai voltar a ser aquela pessoa. Então a reflexão que a gente está trazendo hoje do Janeiro Branco, Deise, também é uma reflexão preventiva. Sim. Também é uma reflexão de dizer, eu preciso tomar atitudes, caminhar em um caminho seguro, desenvolver bons laços afetivos, olhar para mim com um olhar de autocuidado, me conhecer, ter um bom suporte social, para que eu, nos piores momentos da minha vida, que eu possa estar ali a desenvolver um quadro psicopatológico, eu poder ter um suporte e me cuidar para que eu não desenvolva. Porque uma vez desenvolvendo, infelizmente, as situações são mais delicadas para a gente tratar e cuidar. E as pessoas precisam ter consciência disso. Exatamente. Não é uma fala de temeridade. Não é uma fala de assustar as pessoas. É uma fala de nós, como os profissionais da saúde mental, nós precisamos ser sinceros com as pessoas. Sim. E dizer, uma vez que você desenvolveu, pode voltar a uma normalidade de vida? Pode. Nada é impossível. Mesmo que a ciência, por vezes, diga, não volta. Mesmo que a ciência, às vezes, diga, uma vez e pronto. Tudo é possível nessa vida. Sim. Sabemos. Mas, a gente, como profissional da saúde mental, às vezes a gente precisa ser mais incisivo com essas coisas. Trazer mais a racionalidade, né? Pronto, a racionalidade que faz parte de quem eu sou. Sim. E a gente vive muitas situações disso, que a gente acha que vai ajudar a pessoa e não vai. Sim. Procura meios que não vão ajudar então, em assim, nada. Esconder coisas. Né? Esses dias, acho que uns 6 meses. Estava acompanhando um caso no hospital que a pessoa estava interna, a mãe da pessoa morreu. Esconder da pessoa. Não pode. Por quê? Não, a pessoa vai querer sair e vai ver, né? Ou tem que... Aí também não comunicaram a nossa equipe. Né? Sim. Depois que sepultaram a pessoa, que já não tinha mais nada a ser feito, em níveis de ressignificação, chamar a psicologia. Pois é. Os bombeiros, né? Psicólogo, a situação é essa. Aconteceu isso. A pessoa era muito apegada à mãe,
eu queria que você nos ajudasse. Queria que você... eu disse, ajudo. Mas quem vai dizer é vocês. Eu não vou dizer. Não me imputa essa responsabilidade. Agora não mais. Agora não mais. Sim. Agora não mais. Vocês vão assumir o papel, eu vou orientar vocês como vocês podem fazer isso. E vou estar lá. Vou fazer meu papel de estar lá. Então, assim, tem coisas na nossa vida que às vezes a gente acha que está ajudando uma pessoa. E a gente não está ajudando. Não está. Exatamente. E às vezes a gente tem esse comportamento conosco mesmo. Sim, muitos. Deixar a coisa pra depois, tem aquela coisinha ali que vai te incomodando, desde Sim, sim. em tudo na nossa vida, no trabalho. E a gente vai se acostumando, né? Na profissão, Sim. em casa. E a gente quando vê... Já tá imerso ali. Eu não queria naquela... dizer que é tarde, sabe? Porque eu acho que a vida ela é tão suscetível à ressignificação. Tá sempre em movimento, né? Mas chega uma hora que gera um comprometimento tão forte, Deise, que pra gente resgatar essa identidade dessa pessoa é muito difícil. E muitas vezes a gente perde tempo. Eu não sei qual é a faixa de idade. Esse podcast vai dar muitas horas aí, viu, Deise? Eu não sei qual é a faixa de idade, né, das pessoas que vão nos assistir. Mas eu também não sou tão velho assim, né? Mas desde muito novo eu sempre fui muito reflexivo com tudo, né? Eu olho uma folha caindo do chão E dá um sentido. e eu fico pensando aí, vendo como é, né? A vida é assim, às vezes a gente tá lá em cima e agora tá aqui embaixo, né? A folha tava lá em cima, ventando, vento e um bom, agora tá aqui. É só essa grande loucura, como eu falei, assim, né? De reflexão mesmo. E talvez às vezes eu até me impacto mais com algumas coisas por ser assim. Sim. Mas vamos fazer uma reflexão das mães. As mães que foram mães ali em 1970, 80. Olha como é que estão essas mães hoje. Não sei se você já parou pra refletir sobre isso. Já chegou muito no meu consultório assim. Já vi muito assim no hospital também. Sim, sim. Todo mundo realizado na vida. O esposo com o melhor emprego, ganhando rios de dinheiro, formado, com sua profissão. Olhando pra ela e dizendo, eu não preciso de você pra nada. Você tá comigo porque quer tá. Só manter a família. Às vezes tem até que se submeter a viver situações bem pejorativas de uma relação. Né? Os filhos, todos estão formados em suas profissões. Alguns moram em outras cidades, outros estados. Casados, alguns em sua maioria, mantêm sua relação. A mãe como está? A mãe como está? Como é que essa pessoa está sozinha em casa? Às vezes faz uma ligação pro filho, o filho, não posso atender agora não, mãe, que eu tô trabalhando. Ou então tá doente no hospital e alguém paga uma cuidadora. Tem muito. Porque não pode estar com a mãe. Porque não pode faltar um dia no trabalho. Porque o trabalho, sim, gente, existe a questão da existência, social. Inclusive, não foi uma pauta que a gente trouxe aqui, mas Janeiro Branco é sobre social também. Sim, muito. Muito sofrimento psicológico, ele é de raiz social. Sim. Né? Mas voltando para essa situação. Se essa mãe ela tivesse olhado para ela lá atrás, ou alguém tivesse ajudado ela nisso também, não vamos só imputar a mãe, e tivesse dito, eu preciso que meu esposo seja tão realizado quanto eu sou. Eu preciso que todos os meus filhos estejam tão felizes como eu estou. Eu preciso que todos os meus filhos sejam realizados como eu também posso ser. Para que eu chegue a determinado padrão de vida, a determinado instante de vida, de pelo menos ter autonomia, de poder escolher que não vai querer continuar naquela vida ou não. Sim. E muitas mães nem isso podem escolher mais. Porque se acabar aquilo ali em algum momento, vai olhar e vai dizer, para onde eu vou? Como eu vivo? Como eu me sustento? Como eu tenho recursos próprios para dizer, não vou me submeter a essa situação aqui não, porque eu posso. Mas não. Às vezes tem uma olhada e diz assim, tu é quem sem mim? Tu é quem sem mim? Se tu sair hoje daqui de casa, tu vai ser o que sem mim? Porque o que tu come sou eu que coloca aqui.
A casa que tu mora foi eu que... às vezes até egoísta ao ponto de dizer que foi eu que construí. Comprei, né? A pessoa tava lá enquanto a pessoa tava trabalhando, a pessoa tava lá cozinhando, tava cuidando dos filhos, tava fazendo os afazeres, tava, né? Pra que a pessoa ao chegasse em casa, visse tudo organizado. Sim. E não, isso não é tido como um trabalho, né? Socialmente falando. Infelizmente. Não é. Né? Ainda é engraçado, que aí depois que tá tudo muito bem resolvido, todo mundo tá cada um no seu quadrado, que a pessoa tá lá, eu não preciso de você. Você tá aqui porque você quer. Exatamente. Você tá aqui porque... Se você quiser... E mais, você tá aqui porque você precisa de mim. Porque se não fosse, não tava. E a gente tem que refazer isso. Aí você começa a ver que começa o quê? Um sofrimento psicológico. E aí muitas começam a entrar em quadros depressivos, de ansiedade generalizada, de crises existenciais, de perda de sentido, de desesperança, de não ver mais sentido em continuar a vida. Qual o sentido? Isso precisa ser mudado, né? Precisa. E Janeiro Branco a gente precisa refletir sobre isso. Exatamente. Porque ainda existem mães assim hoje. Infelizmente. Ainda existem mulheres assim hoje. Né? Então, assim, é muito complexo o Janeiro Branco. A gente poderia aqui passar o dia falando, mas ele é psicológico, ele é social. Quantas pessoas às vezes... fulano tá... A gente vê pessoas em vulnerabilidade, né? Inclusive a própria ciência diz que a vulnerabilidade social, socioeconômica, por exemplo, ela tem uma estreita relação com quadros mais elevados de ansiedade, depressão, de sofrimento psicológico, de suicídio e tantas outras coisas, né? Basta você ver aqui em Patos. Tanta gente que a gente vê na rua, né, ainda. Nos últimos 10 anos, quantas pessoas da classe, assim, que a gente conhece, a classe alta e tudo, né? Foi notificado que tentou contra a própria vida, por exemplo. Não estou dizendo que não sofre psicologicamente, sofrem também psicologicamente. Mas podem pagar os melhores tratamentos. Sim. Pode ir lá no psiquiatra, lá em João Pessoa, lá em Campina Grande. Não estão expostos, né? Melhor psiquiatra possível. Sim. Né? Tudo. Pode pagar uma internação particular para a pessoa. E quantos ali da classe baixa ou média não tem dinheiro nem para comprar um medicamento? Tem que ir para a farmácia popular. E graças a Deus, graças ao SUS... Exatamente. Graças ao SUS, graças ao nosso município, graças ao nosso estado, graças a uma política pública de saúde, muito mais pessoas acho que não já tentaram contra a própria vida. Muito mais pessoas não estão com sua saúde porque estão ali com o básico da medicação também, né? Nesse acompanhamento. Então, assim, Daisy, o Janeiro Branco é sobre isso. É o social que fala. Não adianta, Daisy, eu chegar para uma pessoa que está passando fome, que não tem onde morar, que tá numa calçada, numa vulnerabilidade, que acorda, não sabe nem o que vai tomar café, não sabe o que vai jantar, não sabe onde vai dormir. E dizer que o dia tá lindo. E dizer, o dia tá lindo, gente. Então, sorria, vamos você lá. está vivo. Você tá aí porque você quer. Você tá aí porque você escolheu estar aí. Não, vamos lá, gente. A vida, cada um faz suas escolhas. Você consegue, você pode. Você consegue, você pode. Eu como eu também pude, como eu também fiz, eu também cheguei a isso aqui. Não é assim, né? Ou então dizer assim, você precisa fazer terapia. Você precisa de um psicólogo. Você não vai... Não. Tem pessoas que estão precisando de uma cesta básica. Tem pessoas que estão precisando de uma moradia. E isso aí é Janeiro Branco. Exatamente. A gente precisa refletir sobre isso. Exatamente. Maravilhoso, gente, esse podcast. Chegamos ao fim desse bate-papo muito, muito esclarecedor também, que trouxe muitos conhecimentos pra gente, Adão. Desde já agradeço muito a sua presença aqui, né? Espero que você possa vir mais vezes pra gente falar sobre outros temas tão importantes, mas que esse tema Janeiro Branco foi muito esclarecedor pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço desde mais uma vez pela oportunidade e que a vida possa nos proporcionar outros momentos para que a gente possa discutir sobre saúde mental, outros temas também da vida que a gente possa trazer. E diga a você também, cuide de um bem mais precioso que você tem na sua vida, é sua saúde mental. Exatamente. Cuide, porque não há nada melhor na vida do que você acordar, olhar para si, para o espelho e gostar de quem você vê. Isso, exatamente. E gostar de viver. E dizer, eu estou aqui porque eu encontro sentido, não só nas outras pessoas, eu encontro sentido em mim para viver. E isso é sobre saúde mental.
Então eu espero que esse momento tenha sido esclarecedor, Sim. mas também que possa ter despertado algo nas pessoas para que a partir do momento que você ouvir, escutar esse podcast, assistir, você olhe para si e diga: agora eu não preciso só recomeçar minha academia, não preciso só ir no salão cuidar dos meus cabelos, não preciso só ir dar banho no meu carro, né? Cuidar da minha casa, mas todo dia eu preciso acordar e dizer: hoje é mais uma oportunidade que eu preciso para me cuidar de mim. Perfeito. Muito obrigada, Adão. Então, que tudo dê certo, que você tenha um ano de uma trajetória super de sucesso também, que você já tem, né? E que você possa realmente vir outras vezes aqui para poder ajudar a gente em outros temas esclarecedores, tá certo? Então, gente, espero contar muito com a audiência de todos vocês através das nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E você que tem aquela pessoa que tá desanimada, que tá com desesperança, que tá mais triste, passa esse programa para essas pessoas, passa lá no link, entrega esse conteúdo super importante pelo WhatsApp, pelo Instagram, seja por onde for, para que essa pessoa veja, ela entenda sobre a saúde mental. E esse Janeiro Branco, ele vem para abrir a nossa mente em torno de tudo aquilo que a gente não fez o ano passado, mas que a gente tem a oportunidade de fazer esse ano. E você tem essa chance. O importante é que a gente entenda quem nós somos e qual é a nossa trajetória de vida. Por isso que esse programa ele traz tantos temas extremamente relevantes para que você possa prosseguir sua vida cuidando da sua saúde física e também da sua saúde mental. Por isso que eu conto com a audiência de todos vocês e que 2025 seja ainda mais abençoado na vida de todos vocês. Até lá! Esse aí na bike sou eu. No começo, minha mãe me segurava. Um dia ela me soltou e eu saí pedalando sem perceber. Com o inglês, foi a mesma coisa. Eu não entendia nada, mas quando eu me soltei, eu tava falando. Nice hat. So funny. When you learn something naturally, with confidence and expert teachers, you'll never forget it. English and Spanish for Life, only at CCAA. CCAA, é assim que se fala. Chegou o novo Tigo 8 Pro. A excelência tecnológica com novo e fascinante design. Esqueça tudo o que você já viu e venha conhecer a 8ª maravilha do mundo, melhor ainda. Venha para o mundo do bom gosto, da exclusividade, do luxo e da melhor tecnologia do mundo. No Colégio Ágape, cada dia é uma nova descoberta. Com atividades lúdicas e criativas, as crianças aprendem inglês enquanto se divertem. Welcome to Ágape School. Com atividades extracurriculares, nossos alunos, além de desenvolverem habilidades tecnológicas, também ampliam a criatividade, o pensamento crítico e o trabalho em equipe. Aqui eu aprendo experimentando. Além de preparar nossos alunos para os desafios acadêmicos, o Colégio Ágape também se destaca como pioneiro na região ao implementar o maior programa socioemocional do mundo, desenvolvido pelo renomado Dr. Augusto Cury, promovendo habilidades emocionais essenciais para toda a vida. O Colégio Ágape me deu uma base acadêmica e emocional que eu precisava, e assim eu adquiri habilidades como resiliência e determinação. E hoje, cursando medicina, eu percebi o quanto isso me fortaleceu para enfrentar os desafios. A combinação de excelência acadêmica e preparação emocional no Ágape nos deu a certeza de que escolhemos o melhor para o futuro de nossa filha. No Ágape, oferecemos muito mais que ensino. Aqui, os alunos descobrem, experimentam, conquistam e crescem em um ambiente cheio de carinho e apoio, adquirindo valores que ficam para sempre. Ágape, aqui é meu lugar. Sua primeira vez no híbrido tem tudo para ser um Fiat. Like a virgin.